Boa noite. Boa noite de sexta-feira, 29 de novembro. Olá, João, boa noite. Vou aceitar o seu pedido. Vou ter de aceitar novamente. Esta conexão demora sempre algum tempo a estabelecer. Transmitir em direto. Eu estou a aceitar, João. Este processo é que é um bocadinho demorado. Não sei se aparece alguma coisa do seu lado, João, mas eu estou aqui constantemente a aceitar o seu pedido. Diz que não pode aderir, João. Pode confirmar só se consegue. Eu recebi o seu pedido e eu estou a aceitar. Ah, agora sim. Já estou. Agora sim. Boa Pronto. noite, Boa João. Como noite. está? Como está? Muito obrigada por estar aqui esta noite. Obrigada pela sua presença. De facto, já tínhamos combinado este direto há algum Sim, tempo e é um prazer tê-lo aqui. Muito obrigada também. mais Muito uma vez. obrigado. Boa Obrigado pelo noite. convite e pela lembrança. Portanto, Eu é que agradeço a sua presença aqui, João. muito Boa bem. noite a todos os que vão chegando também para assistir a este direto Boa noite. sobre arte em Portugal, curadoria. E o João vai falar-nos um bocadinho sobre este tema. E antes de iniciar a nossa conversa, que o João nos vai esclarecer sobre este mundo da curadoria e da arte em Portugal, precisamente, Vamos, vamos ver. tenho a certeza que sim. Eu vou só fazer uma apresentação do João, para que consigam perceber melhor o percurso do João, e vou passar a apresentar. Nascido em Lisboa, em 1962, é mestre em Estudos Curatoriais pela Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa. Curador da coleção de arte contemporânea da Fundação PLMJ, anteriormente atuou na Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento entre 1998 e 2019. Desde 2003 desenvolve projetos curatoriais independentes, incluindo o Empty Cube, lançado em 2007, e a editora independente Empty Cube Reader, criada em 2018. Foi presidente da secção portuguesa da AICA entre 2013 e 2015 e escreve regularmente sobre arte em diversas publicações. Está correto, João? Está corretíssimo, corretíssimo. Muito bem, João. Antes de falarmos aqui do panorama nacional da arte Sim. em Portugal, vamos esclarecer aqui um bocadinho o que é esta questão da curadoria. João, Muito bem. melhor que ninguém é a pessoa certa para nos esclarecer, porque muitas vezes nós, como público comum que frequenta exposições, outros tipos de instalações artísticas, temos a ideia de que há alguém por trás da organização e da exposição, mas não temos noção realmente do que é esse trabalho de curador, João. Ok. Pronto. Muito bem. Bom, deixe-me voltar a agradecer-lhe para já a lembrança de me chamar para este seu programa, o convite. E agora, há muitas visões sobre o que é curadoria. Eu vou fazer aqui uma pequena introdução histórica, breve, que é o seguinte. Antes de haver curadores, que é um termo cunhado no meio do século XX, que tem, ou seja, que está mais ligado a uma ideia de curare, do latim, de cuidar, ou seja, de trabalhar mais proximamente em relação ao que era um trabalho, e há hoje colegas, colegas será sempre uma palavra um pouco estranha, numa prática, que eu acho que a curadoria é uma prática que tem trabalhos, mas é uma prática. Já podemos falar um pouco sobre isso mais à frente. Havia o comissariado, ou seja, a ideia de anglo-saxónica de commission, ou seja, comissionar alguma coisa que é uma encomenda, que alguém quer uma, por exemplo, eu também já trabalhei, já fiz exposições em embaixadas portuguesas no estrangeiro, com uma encomenda, nesse caso seria do Ministério dos Negócios Estrangeiros, Ministério da Cultura, Governo de Portugal,
Isso aí seria talvez uma curadoria, mas é mais uma encomenda, é uma commission, ou seja, que tem um programa. A curadoria também tem, mas digamos que não está mais distante dos artistas, nunca deve estar, mas tem uma outra perspectiva em relação à curadoria. A curadoria, ou pelo menos como eu a entendo, é um trabalho que é feito em conjunto com o artista. Agora temos de distinguir aqui várias situações, como por exemplo, o artista já faleceu. A proximidade extingue-se pela razão de ele já cá não estar, mas há alguém que está. Há escritos que ficaram sobre as obras, como instalar, ou como montar, ou como iluminar, por exemplo. Noutro aspecto, por exemplo, há fazer uma obra de raiz para uma exposição e não simplesmente ir ver uma obra que está aqui, que está ali, ver um PDF, que é uma coisa que não foi só no período do Covid, como muitas vezes trabalhando à distância, se trabalha com os meios que estão disponíveis, que são os meios digitais e que se vão transformando. E vamos lidar com eles. Não é preciso habituar-nos porque eles vão entrando. Eu acho que isso é uma coisa mais da minha geração do que da sua. Vamos habituar. A sua geração não se está a habituar a coisa nenhuma, a sua geração está permeável e as coisas vão entrando e vão se transformando. Digamos que eu acho que terá sido sempre assim nas gerações mais novas, porque também há gerações mais novas de curadores em Portugal que são, a maior parte, excelentes, têm uma outra perspectiva sobre o mundo. Veja, eu tenho 62 anos, portanto, a idade é a idade que eu tenho. Mas tenho um filho que tem 39 anos, portanto, você terá 20 e poucos anos. Ou seja, há aqui uma diferença geracional que faz com que estejamos no mesmo mundo, em perspectivas diferentes sobre esse mundo. E em momentos diferentes e a receber estímulos diferentes. E isso também no trabalho que tem a ver com um, uma área da cultura que é muito importante, que é a área expositiva. A exposição é um dispositivo, é uma máquina, digamos assim. No tempo em que as máquinas estão a desaparecer, porque agora ficou tudo digital e tudo AI ou IA, como se queira dizer, portanto o processo mecânico começa a ficar mais distante. Mas, num sentido orgânico, a exposição é uma forma de dar a ver através de uma construção que deve ser dialogada com o artista. Pronto, é aqui que eu acho que a curadoria entra. Agora, já vi exposições excelentes e posso nomear uma há uns anos atrás, não me recordo, mas há uns bons anos, há quase 10 anos, do Pedro Bratadeiro, talvez mais, um ano ou dois, no pavilhão branco do Museu de Lisboa, hoje, que era o Museu da Cidade, ali no Campo Grande. Você visitou há pouco tempo, segundo percebi. Sim, sim, sim. E no pavilhão branco, o Pedro Bratadeiro fez uma exposição excelente, intitulada Domingo. A exposição não tinha curador, ele fez a exposição, foi ele. Ele foi o curador de si próprio. Foi um momento que me alertou para que a atividade que eu exerço, essa prática que tem trabalhos, ou seja, é claro que eu vivo desta prática, há contas para pagar como toda a gente tem, independentemente daquilo que oferece e da vida que tem, uns com mais dificuldade, infelizmente, outros menos, mas a prática da curadoria não tem sempre um trabalho consignado. Isto é na forma como eu a desenvolvo. Há um interesse de ver exposições, há um interesse social de partilhar as inaugurações, de festejar com os artistas, com as instituições, também de estar com pessoas que nos são próximas e que muitas vezes só se reúnem, até muitas vezes em diferença de cidades, entre, por exemplo, sei lá, entre Lisboa e Abrantes, onde há o museu com quem tenho trabalhado também, ou no Porto, ou em Coimbra, ou em Faro, ou em Lisboa, ou em cada uma das cidades, as inaugurações do chamado meio social, que às vezes parece uma coisa mais frívola. Eu sou um bocadinho cru a falar, portanto, pronto, não conheço Sem bem. problemas, não, não há problema. Mas é assim, mas é também uma oportunidade das pessoas se encontrarem, falarem, encontrarem-se. Quase todos os que têm interesse, por exemplo, naquela exposição, ou naquele tema, seja no Museu da Arte Antiga, no Museu do Azulejo, seja no novo centro, no MAC, Centro Cultural de Belém, no Museu dos Coches. É importante as pessoas encontrarem-se além de celebrarem, terem a oportunidade de falar. Muitas vezes nascem projetos daí ou nascem ligações, e isso é absolutamente importante, tal como, em termos internacionais, viajar o possível
para nos grandes certames internacionais, as bienais, mas também muitas vezes exposições que são históricas que nós também temos. É bom que se tenha noção disso, que às vezes em Portugal há muito menos. Há menos do que há, por exemplo, na América, que tem 500 vezes o tamanho de Portugal e não sei quantas vezes, devia saber o tamanho da Europa. Mas se calhar há mais do que simplesmente no Luxemburgo, que tem um museu excelente, mas só tem um, porque é mais pequeno. Portanto, esta questão relativa, muitas vezes, isto parece que eu me estou a distanciar da ideia de curadoria, mas não estou. E já vai ver porquê. Porque quando se tenta fazer um projeto, seja com um artista, seja com uma coleção, e eu tenho trabalhado com bastantes coleções e trabalho com uma coleção atualmente, além de outros projetos independentes que eu tenho, é importante perceber no contexto em que se está a trabalhar e a funcionar. Porque senão as coisas são. Olha, tenho aqui alguém a perguntar se será live. Manda uma mensagem. Hum, como é que eu faço agora? Desculpa lá interromper para dizer a alguém que me está a mandar uma mensagem. É que eu não quero sair daqui, Bom, porque senão. Sim. vai ser um bocadinho, um bocadinho Pronto. complicado, não sei se tem outra Então deixa forma estar. de Pronto. transmitir. Se for seu amigo, consegue aderir à live, basta permanecer aqui Ok. no seu perfil ou no meu Ok. Está bem. Está bem. e pedir Ok. para aderir. Ok. Ah, Muito bem. mas Pronto. Ela sim, já, não há ela já problema, vê. até porque ela ficará guardada, Pronto. Ok. e eu depois passarei para o Não, João e é para verem uma, esse e é por uma, isso. é uma artista que está agora numa exposição que eu acabei de inaugurar há poucos dias em Águeda. Lá está, vou fazer noutros contextos e fora dos centros, num centro de artes que tem uma sala com 500 metros quadrados, uma sala bem equipada, uma sala grande, mais difícil por essa razão, e onde decorre, por exemplo, um projeto que é da autoria de um outro artista que o desenvolve há uns anos. É um projeto que tem uma ideia de curadoria, digamos assim, sendo que ele é um artista, mas é um projeto que é o desenho com pensamento, onde já exposições da dimensão da que eu fiz já são três ou quatro, e onde em projetos individuais e tudo mais participaram sobre uma ideia de desenho. E desenho é uma João, coisa de sempre, não é? permita-me só Diga. interrompê-lo. Se puder Sim. colocar ou mais para trás a câmara, exatamente, para o ver Está bem. Ok. conseguir. Muito Claro, obrigada. claro. Muito obrigado e eu peço desculpa. Não há Por problema nenhum. exemplo, esse é um exemplo em que a curadoria parte. Hoje em dia há curadoria de tudo, também há curadoria de eventos, ou seja, a curadoria generalizou-se de uma certa maneira, porque é um pouco a ideia de cuidar e tratar em relação. Pronto. E Certo. no caso de trabalhar com artistas e com objetos artísticos ou obras de arte, será diferente fazer a curadoria de uma série de chefes ou de um evento gastronómico ou o que seja. Eles são criadores também, portanto, a transversalidade vai atravessando o mundo em que vivemos. Agora, quando trabalhamos com a obra de um artista, é essencial uma coisa que é perceber qual é o seu contexto e estudar o seu trabalho. E, inclusive, perceber historicamente se tem enquadramento ou se é alguma coisa que, criando alguma estranheza, pode ser diferente. A questão do novo é uma questão complexa desde sempre, não é? Mas pode ser realmente uma outra forma de desenvolver um modo de fazer, porque há duas coisas que são importantes, que é aquilo que é a forma, que é o que nós vemos ou tocamos, e depois o seu conteúdo ou o seu contexto. E isso hoje em dia, ou, aliás, desde as vanguardas do século XX, do início do século XX, passando por metade do século XX, onde houve rupturas imensas, há obras de grande radicalidade. Eu não queria buscar um exemplo que vou buscar, que andou, ou seja, que passou para, digamos, de uma forma genérica, para não dizer populista, passou para já é uma obra que já tem um ano ou dois, que é aquela história da banana, do Maurício Catalan, da banana, e agora chegou ao leilão, e quando chegou ao leilão, chegou ao dinheiro, e o dinheiro tem um valor, e o valor cresce, então tudo se torna muito estranho, e pode ser lido de diversas maneiras. Depois há muitas outras obras de arte e outros artistas que têm muito menos visibilidade, que também fazem por não ter este tipo de visibilidade, que ele tem um programa de muitos anos de ser crítico do próprio sistema.
Eu eu estou numa coleção, se tivesse verbas para aquela obra, não seria a minha primeira escolha. Agora, o facto dela estar no contexto pode ser lida de várias maneiras, isso daria quase como daria, de certeza, um outro programa, quase uma conferência acerca disso. Ahm, por exemplo, se eu, enquanto curador, é assim, não vou dizer que escolhia ou não escolhia aquela peça pelas razões que temos visto na televisão, porque essas não são as razões importantes. Há outras. E noutro contexto, a peça, aliás, ela apareceu numa feira de arte, também não foi numa exposição temática ou numa exposição do museu, apareceu numa feira de arte porque é realmente uma situação crítica de jogar com o sistema da arte e o sistema financeiro que alimenta a arte. Portanto, a coisa está um pouco explicada por si, de certa forma. Mas há uma obra que podia ser, e provavelmente virá a ser, escolhida em termos curatoriais para uma exposição. Agora, aquilo que me motiva em quase 30 anos, que foi uma atividade também que se foi construindo por si própria. Eu estudei arte no Arco durante 10 anos, fui bolseiro, portanto, fiz objetos artísticos, pintei, e passado 10 anos e passado 2 anos de intervalo percebi que não era artista. O facto de se fazer obras de arte ou de se fazer objetos artísticos não quer dizer que se ser artista. E quase todos os meus colegas de ateliê são artistas excelentes, alguns estão na coleção com que eu trabalho, outros, acabei de vir de uma exposição de um deles há pouco aqui em Lisboa, antes da nossa conversa, e eu não era artista nesse sentido. E só há um sentido de ser artista, que é ter essa posição no mundo, independentemente de se fazer alguma coisa ou não. Isso pode acontecer com os poetas, com os músicos, compositores, com outros. Houve sempre uma ligação muito próxima a este universo e depois, a uma dada altura, comecei a chamar uma outra artista. Em 2013 é a minha primeira curadoria independente com o Luís Paulo Costa, uma coisa muito pequena, interessantíssima, e ele foi fantástico, e é fantástico, mas foi fantástico na altura, na Galeria da Livraria Assírio Alvim, que hoje já não existe enquanto galeria, mas existe a livraria. Ou seja, as coisas foram-se construindo e foram-se desenvolvendo em várias áreas. E há duas coisas que me interessam absolutamente, que é o processo de trabalho dos artistas, talvez, mas depois gosto de ver a obra final, porque senão ficamos sempre naquela coisa da obra que está a ser feita. E interessa-me perceber que muitas vezes há obras sobre as quais eu não consigo dizer nada. Não consigo dizer Certo. absolutamente nada. Bom, pegando um pouco nesse ponto, entrando aqui depois também um bocadinho na questão que o João já referiu anteriormente, a questão do contexto. Do contexto. O João tinha-me referido em conversa informal antes Sim. do nosso direto, curadoria para empresas e instituições, há diferenças, como é que se manifestam essas diferenças, como é que podemos, nós, públicos, também, ter Bom, essa ok. percepção? O contexto pode ser, o contexto será sempre aquele onde a obra ocorre, ou a exposição, ou o trabalho do artista, muitas vezes o ateliê, ou uma associação de artistas. Quando falamos em instituições ou empresas, falamos em coleções, em museus privados ou públicos. No caso das empresas, como no caso da Fundação PLMJ, que pertence à empresa de advogados PLMJ, é uma instituição criada pela empresa, como projeto cultural, que tem uma coleção de arte que começou em 2001, que se foi, digamos que, desdobrando no mundo, dado, por exemplo, isto agora eu vou focar mais no caso da Fundação PLMJ e da PLMJ Advogados. PLMJ Advogados, a uma dada altura, em 2005, depois de criar a coleção no início, para ajudar os artistas, para ajudar o tecido cultural e económico, que são as galerias, por exemplo, que não vendem só as obras dos artistas, também os levam a feiras, os divulgam, promovem, apoiam edições. Há um trabalho muito complexo, ou seja, um trabalho mais denso do que parece simplesmente aquela monta onde estão coisas na parede ou no chão. E essa foi uma ideia importante, que foi também ter obras dentro da casa, chamemos assim, como é claro. Eu tenho sempre um certo. Há duas palavras que eu tenho dificuldade, que é o óbvio e o fácil. E que ambas são de uma forma fácil, óbvias, não é? Mas em 2005 a Fundação a PLMJ Advogados abre as suas áreas de negócio para os países de língua portuguesa.
Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné, pronto. E, nesse aspecto, entende, porque há uma decisão, há decisões quando implicam movimentações logísticas, financeiras e outras, são decisões estratégicas, muitas vezes de experimentar sem pôr ninguém em risco, mas de experimentar e ver, assim, bom, e agora vamos, o que é que se passa aqui? E passava-se uma coisa muito interessante, que foi das instituições as primeiras a olhar para este mundo afro-brasileiro, mas também Timor existe, não é? Portanto, há um universo da língua portuguesa que é uma segunda linguagem, além da linguagem da arte, olhar e perceber que muitos artistas estavam lá e muitos artistas estavam a estudar em Londres, em Paris, em residências em Portugal, em residências em Madrid, alguns poucos nos Estados Unidos, em Inglaterra, alguns também. Ou seja, e houve o interesse, dentro das possibilidades financeiras, como é claro, de começar a acompanhar digamos que essa movimentação artística que não era só Portugal continental. A coleção cresceu também nesse sentido e é uma coleção que tem essa importância. É uma coleção que tem cerca de 1400 obras. Falamos de mais de 600 fotografias, falamos de mais de 110 vídeos, e eu falo sempre nos vídeos por uma razão, porque os vídeos, ao contrário do vídeo que temos aqui, não se põe na parede. É preciso um ecrã, um projetor, é preciso condições, algumas que são determinadas pelos artistas, mas são precisas condições específicas para as apresentar. E nesse aspecto, uma coleção que é institucional, privada e particular, aliás, institucional de empresa, portanto é uma corporate, uma coleção corporativa, uma corporate collection, estava só a ver se não me estava a faltar bateria. É muito interessante perceber que tem das 1400 obras, cerca de 109, 108 ou 110 são vídeos. Mas tem muitas esculturas e esculturas de grande porte. Portanto, uma empresa pensa sempre que também são só coisas que se põem na parede. Ou seja, é uma coleção bastante singular. Já teve um curador anterior a mim, até 2012, o Miguel Amado, que tem uma carreira importante e interessante. E é uma coleção que tem uma outra particularidade que não se vê e geralmente não se fala, que é a coleção está sediada ali no edifício, no Saldanha, no edifício FPM, que é aquela nova torre junto Sim. do Hotel Sheraton e do edifício Avismo, um edifício extraordinário, onde está também, aqui não há problemas de publicidade, a KPMG e a PLMJ, são os dois inquilinos do edifício. Mas naqueles andares que vai do nono piso até ao 14º, onde há uma galeria de arte que pode ser visitada por marcação, tem uma exposição que eu pensei, a partir de uma ideia de paisagem, também da paisagem que se vê da própria torre, que é lindíssima. Estão cerca de 460 obras montadas nas paredes daqueles pisos. E todas as pessoas que trabalham ali têm obras de arte escolhidas por elas nos seus gabinetes, seja qual for, seja Interessante. advogado, seja outra função qualquer. Há imensas funções, não vamos hierarquizar, mas dá desde assessorias várias, a estagiários, a secretárias, a secretariados, a outras áreas que são necessárias para funcionar. Estão ali cerca de quase 400 pessoas, estão cerca de 460 obras em gabinetes, em salas de reunião, em zonas comuns. Nos gabinetes as pessoas escolhem as obras, porque seria impossível eu dizer a alguém, não, tem que trabalhar com esta obra extraordinária, e olhar e achar que um horror. Portanto, aqui não há curadoria, aqui há um trabalho que é harmonizar e tentar, digamos, tornar mais familiar a relação com o objeto de coleção no seu todo, a partir de depois no gabinete ao lado com o outro, no outro gabinete com o outro. Estamos a falar de quase 400 pessoas que trabalham, não é? Portanto, pessoas muitas vezes não, em muitos aspectos, que estão duas pessoas no mesmo gabinete. Uma tem um gosto, outra tem o outro. Há uma lista de escolhas, há a possibilidade de visitar obras que estão em depósito, e há também uma forma de estimular as pessoas quando se fazem exposições fora. Fizemos uma exposição de grande envergadura e dimensão entre outubro e janeiro deste ano, na Cordoaria Nacional. Foram 1400 metros quadrados de exposição, com um catálogo de cerca de 260 páginas, fotografado por um fotógrafo extraordinário, Mariano Pissarra, que é também um artista fotógrafo, mas que é
um homem responsável pelo desenho de exposições do Museu Gulbenkian nos últimos 30 anos, portanto, ou seja, há aqui toda uma confluência, assim, para quem vê e terá o seu juízo crítico, pode avaliar também uma formulação de tentar fazer o melhor dentro de casa, num sentido de promover e divulgar da melhor forma a obra dos artistas que os colecionam, que é o mais importante primeiro, e depois todo o trabalho que está associado a colecionar. Colecionar é ter uma linha da história. Há várias linhas da história nas várias coleções, não é? E o colecionismo é muito importante nesse aspecto. Portanto, houve situações, isto são, quer dizer, não vou revelar nada que não possa ser revelado, mas houve pessoas que disseram assim, agora a obra vai embora, agora são meses, agora vamos substituir, mas depois, quando viram a obra na exposição, a exposição é um dispositivo, uma máquina de expor, como eu estava a falar, houve reações fantásticas que foi dizer assim, mas esta obra é ainda mais extraordinária, ou aqui vê-se melhor, ou seja, há toda uma relação com o objeto artístico que é em várias instâncias. É bom saber sobre o que é que o artista trabalha, ter informação, conhecer a história da arte, mas é bom também para além do lado emocional, que pode ser inclusive de rejeição, mas é ter uma relação com um objeto e esse objeto ser qualquer coisa da vida, que é outra coisa. A arte dá-nos uma outra parte da vida, como outras instâncias da vida, a religião e outras por aí fora. Pronto, mas Bom, e é- isso remete-me, diga. e curiosamente, isso remete-me a uma questão muito interessante, que é como é que o João faz a seleção dos artistas, das obras, do Ah, artista e da obra? para quê? Para, para, para uma exposição, por exemplo? Sim, por exemplo, para uma exposição. É assim, há Depende, eu creio que várias. também depende muito do contexto da exposição e do Claro, local, não pronto, é? Tem uma data de variáveis. vamos a esta exposição, que foi uma exposição que não já não havia uma exposição em Lisboa da coleção há cerca de 10 anos. Era uma exposição com 1400 metros quadrados, 6 salas, tanto aquele torreão da corredoria, um dos torreões laterais, que são imensos, são enormes, depois há janelas, há contingências várias. Havia uma ideia de mostrar. Há duas características. Uma já falei, que é a coleção ter uma linha da CPLP, da língua portuguesa, e depois a outra é de ter, de início, sempre, dado atenção aos primeiros anos das obras dos artistas. Há artistas que têm uma ou duas obras que são de 2007, 2003, hoje têm uma carreira, alguns têm uma carreira menos expressiva, outros, se calhar, tiveram mais dificuldade, outros continuaram, mas é muito interessante perceber, olhar para aquela obra e dizer assim, fantástico, aquela obra é da data X. Ou seja, isso permite nessa linha do tempo, ao fazer um corte que é perceber em duas, três décadas os artistas que foram aparecendo. Por outro lado, temos obras históricas de artistas de carreira confirmada, que já têm um reconhecimento absoluto, não há grandes dúvidas, gostam ou não se gostam, são pilares da nossa cultura e da história recente dos últimos meio século da arte contemporânea. Portanto, há dois tipos de escolha, que é tentarmos dar a ver a minha interpretação, que será sempre uma só voz que a instituição fala. Claro que há a autoria do curador, mas o curador não é um artista. Atenção. Essa interpretação muitas vezes eu não a tenho. É tentar abrir o âmbito, porque assim, de 1400 obras eu expus 157. Portanto, selecionar é tirar. E é tirar Obrigatoriamente. muito. É tirar muito, não é? Porque você está a tirar muito, são 1400 obras. Exatamente. Portanto, dos 107 ou 110 vídeos, eu devia saber este número de cor, mas, ou de memória, que eu prefiro. Mas, por exemplo, expus 17 vídeos num sistema de expor vídeo que eu não prefiro, mas foi a possibilidade de ter os vídeos em screening, portanto, em sequência, de acordo com os artistas, mas foi possível 17 de 110 da fotografia. Agora,
não é porque a fotografia tem 600 que tinha mais, a fotografia é muito representada. Como é que seleciono neste aspecto? Seleciono tentando mostrar o que é que são os núcleos fortes no tempo, mas no tempo colecionado. Há dois tempos, há o tempo que vai correndo e há o tempo da coleção. O tempo da coleção tenta acompanhar, ou tenta divergir, que é o que eu acho até mais interessante, não é? Que é fugir à corrente. Depois, assumindo a responsabilidade de fugir à corrente, o que é que isso pode querer dizer? Ter um equilíbrio, ter diversos equilíbrios, até porque o facto de ser uma coleção de língua portuguesa, temos questões que têm a ver com, temos muitos artistas com obras que são, não diria de radicais, mas que são obras interventivas, que são obras que falam em diversos meios, desde a pintura à fotografia, ao desenho, à escultura, em questões que são do património colonial e do património de hoje em dia, que já é património pós-colonial. Questões que têm a ver com género, nos seus vários géneros, e um equilíbrio entre masculino e feminino, que hoje pode ser até bastante insuficiente, porque o género, digamos que é um pouco mais abrangente, mas ter essa noção de que não há uma paridade 50-50 na coleção, não sei se tem que haver, mas tem que se dar atenção a uma outra questão, que é não vamos pôr aqui, ou podemos pôr, o tempo não é muito, mas podemos pôr a questão das cotas, mas podemos pôr uma outra questão que é ver tudo. O universo é a coleção, portanto, ver tudo. E ver tudo mesmo em aberto. E aí, ao ver tudo em aberto, vai-se perceber que estão ali tantas obras de mulheres, tantas obras de artistas homens, tantas obras com, digamos, com questões que têm a ver com aspectos queer, aspectos da homossexualidade, do tempo da SIDA, também do tempo de memórias de histórias boca a boca da escravatura. E outras que têm a ver com simplesmente questões estéticas, questões de massa, peso, que são questões da história da arte, da disciplina e não do contexto, como falámos há pouco. Ou seja, deste aspecto, se por um lado parece uma dificuldade, é um desafio. Eu muitas vezes socorro no sentido de me socorrer de especialistas, aliás, já aconteceu num livro que a Fundação fez, foi o primeiro e-book que eu me socorri, e socorri é mesmo, não é no aspecto de gritar por socorro, mas é chamar alguém que é especialista nessa académica, notável, Ana Balona de Oliveira, e uma curadora que eu invejo com carinho, portanto não é uma inveja terrível, mas que é realmente uma especialista nestas áreas e que, por exemplo, para esse livro, que teria dado uma exposição, depois veio o Covid e não se fez, e bom, foram aqueles 2 anos, como sabemos. Mas nesse aspecto, a Ana Balonda deu um contributo de especialista, não só das suas ferramentas académicas para refletir sobre estas questões, como também da sua posição, até porque é alguém que viaja muito para esses destinos africanos e Brasil, portanto, ao Hemisfério Sul. Nesse aspecto é essencial alguém que tem digamos, tem essas ferramentas muito mais bem afinadas do que eu, e embora a minha ideia seja, no sentido da coleção, abrir aquele campo, é preferível e é desejável, até porque tudo o que são colaborações e a curadoria passa por essa ideia de colaborar. Portanto, tudo o que são colaborações são bem-vindas, tendo em conta sempre que o trabalho dos artistas está em primeiro lugar. É claro que a coleção, aqueles que permitem que a coleção tenha sido criada, que funcione, portanto, a dignidade e o prestígio das instituições, mas essencialmente as obras dos artistas, porque é assim, eu trabalho sobre as obras dos outros. Portanto, eu sou, como eu costumo dizer, eu sou o último a chegar. O artista fez, a coleção comprou, a coleção manteve, o outro não sei o quê, e depois chega, e agora chega ao curador. E agora, o curador chega no fim de. Quer dizer, está quase tudo feito. É bom é que não fique desfeito por opções que podem não ser. Não é esta questão de acordo ou em desacordo com o gosto, mas com questões que é necessário observar. Foram sempre,
há mais atenção, felizmente, a uma série de questões que são éticas e não só de questão de paridade, mas de respeito por formas de expressão artística que às vezes nos parecem um pouco estranhas e que não são tão estranhas assim. São qualquer coisa que tem Isso muito. muito interessante o João pegar nesse ponto, Sim, porque entra aqui numa questão que eu também queria sim. colocar e creio que também muitas pessoas têm Hum. esta questão, que é como é que o João, no caso o João como curador, equilibra a visão do artista com aquilo que o público interpreta, com a compreensão do público. O equilíbrio entre estas duas, estas duas esferas. Bom, esse equilíbrio foi sendo trabalhado e foi sendo desenvolvido ao nível museológico com os serviços educativos. Veja uma coisa, eu também faço visitas guiadas em museus cá ou no estrangeiro, quando estou menos próximo de uma obra de um artista ou de um tipo de uma tipologia de exposição, de um assunto que me seja mais estranho e a nova e jovem curadoria é muito interessante nesse aspecto. O que é assim, há uma coisa que eu acho essencial que é não se explicam obras de arte. Não se explica, não se explica. Não é uma máquina, não é um. Agora vou dar um exemplo que pode ser um exemplo perigoso, mas é assim. Quando se vê uma tapeçaria, existe geralmente um cartão de tapeçaria. Há uma explicação entre aquele cartão que tem uma métrica e um modelo de fazer para a tapeçaria. A tapeçaria depois pode trazer motivos que não se explicam, mas esta parte técnica é explicável. É a mesma coisa, como é, se é óleo, aguarela, instalação com diversos materiais, vídeo, etc. O contexto e o conteúdo, há pistas que se podem. Eu escrevo sobre artistas, sobre exposições, portanto, eu escrevo textos que se aproximam, são aproximações. Há diferenças, por exemplo, quando são textos sobre períodos históricos, que exigem um outro tipo de rigor, e esse rigor é o rigor histórico, de investigação. Há também o rigor, quando eu escrevo sobre artistas com que estou a trabalhar na atualidade, que é conhecer o seu trabalho, conhecer textos que foram também escritos sobre ele quando isso aconteceu, às vezes ainda não aconteceu. E há outra questão que é importante, que é dar liberdade ao público para ver a obra que tem perante si. Contudo, alertá-lo para todas as interpretações são possíveis, mas nem todas as interpretações se aproximam da obra. Por isso é que, por exemplo, um exemplo frente à arte abstrata, pode haver muitas vezes, que lembra-me uma nuvem, ou lembra-me, e se calhar é assim, se calhar não era nada disso. É uma forma que as pessoas têm de se aproximar de identificar alguma coisa, para que quando olharem para uma cadeira, se não soubessem o que é uma cadeira, não se aproximariam do objeto. Há na história, inclusive na história política, quem tenha tido problemas com a arte abstrata, porque não sabendo o que era, poderia ser uma linguagem que fosse contra ou que fosse. Ou seja, é qualquer coisa que nós não dominamos. Agora, há outra questão que é, muitas vezes, também deixar ver. Deixar ver, deixar ver. Por exemplo, na escultura, na instalação, deixar estar próximo. Está próximo. O corpo tem outras formas de linguagem. O nosso Outra corpo, o corpo, percepção. quem quer que seja, frente a um objeto que ali se encontra. E depois é importante, eu acho que é importante as instituições Mas, serem. portanto, João, o trabalho de curadoria, peço desculpa interromper, mas Sim, o trabalho de não, curadoria, de certa forma, guia-nos para uma determinada interpretação, uma claro, determinada visão da claro, obra. a interpretação do curador. Os Exatamente. serviços educativos, e em Portugal já há uns anos que isso está a ser desenvolvido e bem, que há curadores e educadores, ou seja, para aproximar. Agora, depende como é que tudo isso é feito, e seria agora uma conversa interessante, mais específica. Há uma aproximação, digamos que à obra de arte. Há obras de arte que são principalmente aquelas que têm um caráter político mais determinado e que tem o objetivo de, não vou dizer de chocar, não chocar, mas de pôr um assunto aqui. Isso aconteceu agora com a recente Bienal de Veneza, com a Mónica de Miranda, que eu conheço, artista com quem trabalhei nos prémios EDP e não vi esta Bienal, mas com o Greenhouse, o jardim no meio de um palácio, o jardim tropical, ou seja, e o tropical traz consigo todas essas memórias de um tempo em que o tropicalismo foi sendo interpretado de outras maneiras.
Lá está, é assim, são formas de expressão artísticas, ou seja, tem um palacete cheio de plantas e tudo mais, plantas de diversas origens, diversas geografias, e aí depois começa a pensar, não é? Quer dizer, começa a pensar, mas também tem um exemplo, por exemplo, tem no Parque Terra Nostra nos Açores, fruto de um cônsul americano, no século XVIII, XIX, que construiu o Parque Terra Nostra, que é um jardim absolutamente maravilhoso, com plantas que vieram do mundo inteiro. Portanto, essa ideia universal, não é? Essa ideia de ter o jardim como construção, porque o jardim não é natureza, não é? Portanto, há várias formas de, para alguém que tenha muito menos proximidade, chega a um palacete e vê tudo cheio de plantas e tudo mais, etc. Quer dizer, pode ficar a olhar e dizendo o que é isto? O que é isto? Eu não vou usar nenhum adjetivo, mas o que é isto? Esta coisa de interrogação. Certo. Há uma coisa que é importantíssima que é a curiosidade humana, porque a ignorância não é um problema, a estupidez um dos grandes problemas humanos. A ignorância não é um problema, porque ignorantes somos todos em diversas instâncias, em diversos graus ao longo da nossa vida. Seremos mais, penso eu, uma ideia quase socrática, mas seremos mais quanto mais soubermos, mas eventualmente também teremos outras ferramentas, portanto, para nos disponibilizarmos a perguntar, que é uma coisa que muitas vezes não acontece, que é aquela questão, isso é talvez um universo anglo-saxónico, mesmo académico, seja diferente, e é diferente, aquela coisa do não sabe pergunta. O problema, não saber não é um problema. É um problema se não souber que está ali uma ravina que não tem proteção e cai e morre. Isso é outra questão. Agora, por exemplo, não sabe o que é quer dizer aquele símbolo, ou aquele objeto, ou aquela palavra, ou não sabe aquela língua, não sabe aquele idioma, não tem acesso. Portanto, há uma parte do mundo que se tranca. E o mundo é sempre maior. É aquela coisa dar o passo, é um lugar comum, dá o passo, olhar para o horizonte e o horizonte dá um passo, e dá outro passo e o horizonte continua a dar um passo. Portanto, é a curiosidade. Eu relembro aqui um artista com quem trabalhei, um artista que infelizmente já não está entre nós, que falava acerca de si mesmo da curiosidade sobre o mundo. E isso é talvez das coisas mais extraordinárias, e eu penso que aqueles que são artistas, independentemente do que fazem, das questões que possam pôr e que os preocupam, ou que os deleitam, ou que os divertem, têm uma curiosidade sobre o mundo num gesto. Aliás, eu acabei de inaugurar uma exposição intitulada Um Gesto, vírgula, todos os desenhos, portanto, num gesto, esse gesto do corpo, ou seja, ao fazer um gesto, ou pensar um gesto, essa ideia de desenhar já lá está. Ou seja, não desse desenho em termos estéticos, mas há um movimento que pode ser descrito por uma linha ou por um arco ou pelo que seja. E isso é um movimento no espaço. Isso é um movimento no espaço, é uma performatividade. Isso é uma performatividade, é uma forma de estar e transitar no mundo. E a partir daí, tudo segue. Muito interessante esta visão que o João já nos deu, até de vários locais que o João vai falando, principalmente em território nacional. Falou do Parque Terra Nostra, depois também do centro de Lisboa, onde também tem algum trabalho. Isto leva-me também, João, a outra questão, e que Diga. também vai de encontro à temática, ao título do nosso direto, da nossa live, que é a arte em Portugal, João. Na sua opinião, como é que é encarada tanto pelo público como pelas organizações, instituições, a arte? Como é que é vista a Isso arte do seu ponto de vista, obviamente, podíamos, a arte podíamos, em deix- Portugal? podíamos deixar para a entrevista 2.0. Vou tentar, Certo? vou tentar responder. Também é válido. Não há uma resposta, ou pelo menos eu não tenho uma resposta concreta para isso, até porque tudo se vai desenvolvendo no tempo. Agora é assim, há diversos públicos, há públicos que é necessário formar, e falámos dos serviços educativos há pouco, não é? Portanto, é necessário formar os públicos, formar mais públicos, tornar estes eventos culturais, instituições ou não mais atrativos. Por exemplo, porque é que, sei lá, porque é que, por exemplo, tivemos algumas instituições em Portugal, eu recordo de João Vasconcelos, Paulo Rego, algumas outras, acabou de abrir o Centro de Arte Moderna com filas de visitantes, horas.
E depois diz assim, mas isto lá fora acontece. Não, lá fora acontece muito porque também são mais e há mais instituições, mas também há muito mais gente. E há muito mais turismo cultural informado, porque também há um turismo menos informado. Agora, os públicos são sempre de crescimento faseado, ou seja, há muito mais público hoje do que quando eu comecei a trabalhar. Há mais instituições, há mais galerias de arte também, há muito mais artistas, escolas de arte. Como é que as instituições, eu falo pela instituição em que trabalho, como é que vê como importante, senão não teria alguém empregado como eu, uma pequena equipa na fundação, a empresa não teria esta fundação, que é um instrumento cultural também de prestígio, com certeza, mas é um instrumento cultural. Veja, temos mais de 501 autores colecionados, com fotografia até 1944. Portanto, há uma responsabilidade para com toda esta memória, por um lado, mas património, que ainda é património, independentemente dos que estão vivos ou não, é a nossa contemporaneidade. Olho para as instituições, olho para. E depois olho para os problemas. Pronto, e depois olho para o que é trabalhar como, por exemplo, no arquipélago nos Açores. Eu inaugurei na altura e que já lá fiz algum trabalho. Pronto, vou aliás para a semana para apresentar o catálogo de uma coleção privada de a única galerista que tem mais de 20 anos de trabalho nos Açores, em Ponta Delgada. Veja o que é, por exemplo, sei lá, por exemplo, os museus, depois há os museus que são os museus tutelados pelo Estado, e há alguns outros que dependem, hoje há uma rede que finalmente está a começar ou seja, a trabalhar em conjunto tudo isto. Há um olhar para a cultura nesse aspecto. Os museus hoje também não têm só obras expostas, têm uma série de programas, conversas, outras áreas transversais que se cruzam com os temas, muitas vezes com museus monográficos. Há um exemplo em Lisboa absolutamente notável, que é o museu Ateliê Júlio Pomar, que foi muito, muito bem desenvolvido, um museu monográfico muito bem desenvolvido pela sua diretora e a sua equipa. Mas há também o recente museu em Abrantes, há uma série de outras instituições, muitas vezes são pequenas instituições de património, património arqueológico, o que seja, todos são importantes. Agora, se é importante trabalhar com estratégias políticas e económicas para os artistas que hoje também trabalham. Há uma série de residências em todo o país que já se distribuem por todo o país, residências artísticas, precisamente para partilhar esse trabalho dos artistas que hoje desenvolvem a sua obra. Há depois algumas salas de exposição que vão sendo também melhoradas e adequadas. Há um olhar mais atento. Falta muita coisa, mas há um olhar mais atento ao reparo, que hoje em dia há uma série de instrumentos que há 10, 15 anos não existiam. Existiam outros, mais deficientes. Outros ainda não estavam sequer pensados. É um trabalho longo. Agora, públicos, é sempre mais difícil chamar alguém para olhar para uma sala onde estão objetos estáticos do que, independentemente que seja música contemporânea ou que seja, qualquer coisa sonora no auditório. Portanto, traz Independentemente de. outro. Diga? Exatamente. Traz outro ambiente, traz São, também. são outras, digamos que são universos que se podem cruzar, mas que são, assim, vamos lá ver, é assim, todas as pessoas têm um gosto e um interesse extraordinário pela música clássica nos seus diversos períodos, sei lá, desde o Albiol, desde a Idade Média até ao final, até o Rachmaninoff, não. Mas tem um público formado. Mas também não é um público imenso, mas tem um público formado. Vai acontecendo mesmo nas artes plásticas, no teatro, que é importantíssimo. Que é importantíssimo. No cinema, ou seja, todas estas áreas têm públicos focados. E todas elas têm diversos tipos de público também. E também há uma ideia que se foi formando que é interessante, que eu acho que tem que ser ainda mais trabalhada, que é a ideia de turismo cultural,
hum, que é a pessoa viajar para ver exposições. O que é muito diferente de viajar a uma cidade e depois, eu agora não vou dizer nomes de museus, nem de cidades, e depois tem que ir àquele museu, que é enorme, que é gigantesco, e anda pelos corredores por ali fora, anda, não se vai lembrar de coisa nenhuma, mas esteve lá. É melhor do que não estar. Mas mas nunca é suficiente. Não, há cidades várias, no continente americano, sul, norte, não estou a dizer nenhuma delas. Aqui, também há aqui museus interessantíssimos, onde eu também já vi pessoas a passear, e pode-se passear no museu, à vontade. E pode-se passear, há dois exemplos em Portugal que eu acho fantásticos. Há uma, eu gostaria de falar aqui, nós estamos aqui já a acabar o nosso tempo quase, mas gostaria de falar aqui num exemplo que tem sido de crescimento, até nas iniciativas, que é o Museu da Arte Contemporânea de Elvas, do colecionador António Cachola e do município de Elvas. Elvas está na fronteira, é uma cidade extraordinária e, bem, é uma cidade tem o maior património fortificado da Europa, segundo parece, é património mundial. Tem esta coleção absolutamente fantástica da arte contemporânea portuguesa, talvez uma das melhores, não diria primeira, segunda, terceira ou quarta, privada. É um projeto que tem quase 20, cerca de quase 20 anos, e que é algo que está na zona raiana. Temos outro na zona raiana a norte, o Museu Graça Moraes, onde teve um diretor exemplar que está agora no Museu Levado Bassal, creio, Jorge Costa, que muito apreciei. Fui algumas vezes, não fui tantas quanto gostava, porque de Lisboa a Bragança ainda não é bem o tempo dos quilómetros, mas é o dinheiro dos quilómetros e das portagens. Mas fui algumas vezes, vi excelentes exposições, assisti a um programa muito bem feito. É uma generosidade da própria artista extraordinária de ter, embora seja o seu, digamos que o seu local de nascimento, se não estou enganado, mas é também uma autarquia que se empenhou e também está num extremo, quer dizer, e para quem está, sei lá, para quem está em Viana do Castelo, Elvas está para nós, Bragança, depois há o Museu de Portimão, depois há, ou seja, é bom ter atenção. Fundação João de Almeida em Évora, Coimbra, com as suas instituições culturais, o Círculo de Artes Visuais, o Círculo de Artes Plásticas. É assim, Portugal é um país e uma nação de gente de cultura que trabalha e que se esforça para que todas estas instituições, no fim de contas, algumas têm 60 anos, outras têm já 20, outras 20. Ou seja, o que é que eu acho? Acho que é preciso ainda mais empenho em louvor daqueles que nos fizeram chegar até agora e preparando para outros que me parecem bastante preparados, muito jovens, que estão a chegar e que vão desenvolver ainda mais aquilo que nós fizemos. Eu pouco fiz João, nestes meus 30 esta, anos. esta, esta questão de viajarmos agora um bocadinho para outras nações. Sim, Uma última questão, João. sim, estou só Portugal, bem. no mundo, no mundo da arte, Sim. como é que está visto? Portanto, não querendo fazer uma comparação, mas como é que os outros países encaram a arte em Portugal? Ou qual é a dimensão de Portugal no panorama artístico, pelo menos europeu? Bom, no panorama cultural é algum, porque temos figuras de referência. Bom, temos um Nobel da Literatura, temos artistas que tiveram, por exemplo, do ponto de vista das artes plásticas, das artes visuais, das artes plásticas, presenças importantes na Bienal de Veneza, mas temos um património que é conhecido. Temos ligações a países mais próximos, como por exemplo Espanha. Agora uma troca entre duas obras de arte, entre o Rainha Sofia e a Fundação Gulbenkian. Temos muitos artistas em residências e tudo mais. É um país que tem artistas extraordinários. Há muitos artistas em muitas coleções europeias. Agora, do ponto de vista do mercado, isso é uma dificuldade, porque há ainda uma dificuldade em fazer sair e concorrer ao nível das feiras internacionais de arte, que são bastante exigentes.
Isso é uma das questões. A outra é, temos artistas com reconhecimento internacional, vários. Aliás, há pouco falei no Julião, o Julião faleceu, da geração próxima a Pedro Cabrita Reis, depois José Pedro Croft. Agora, em termos de empenho político, mas também da forma como os meios têm sido ao longo dos anos, não é recente nem é partidário o que eu vou dizer. Ao longo dos anos, as coisas não se medem em 7 ou 8 anos ou uma década, talvez um pouco mais. Tem que ser um esforço maior, tem que ser um esforço maior e mais empenhado, porque nós temos artistas extraordinários, temos Mas poetas, temos visibilidade. temos alguma visibilidade, sim. Temos alguma visibilidade. Mas falta um apoio mais consistente, não é só dinheiro, um apoio mais consistente e um apoio que eu acho que isto também, agora pode, sei lá, alguém me vai criticar se ouvir isto, aplicar-se às autarquias, mas é um apoio consistente que não depende do calendário eleitoral, nem do calendário da data, nem de quem nessa data ocupa essa tutela. Ou seja, é mais importante, é sempre mais importante em todas as áreas da governação, mas nessa é muito importante porque nós temos artistas que são absolutamente interessantes. E agora é assim, os nossos são mais interessantes que o do país A, X, B, não. Mas há uma complexidade e uma poética, mas também hoje em dia um grau de reflexão muito, muito interessante e que cria muitas questões que, é, que é muito pertinente promover mais, porque esse trabalho já está feito, é o deles. Falta o resto. E nesse aspecto é difícil, tem sido difícil em termos de, não é só financeiros, mas também de estratégias, talvez possa dizer concorrer com os outros países quando se põe assim. Agora temos artistas portugueses, bom, e temos o Nobel da Literatura, que é bom não esquecer, temos outros autores que são, temos artistas com obra, o Vils, por exemplo, acabou de inaugurar uma estação de metro há pouco tempo, mas já o Manuel Cargaleiro em tempos tinha feito, temos obras do José Pedro Croft no Brasil, noutros sítios, do Julião, do Cabrita e de outros artistas. Muitas vezes temos cineastas reconhecidos. Portanto, é assim, é só agora investir um pouco mais, porque uma grande parte também é investimento, com certeza, mas uma grande parte é trabalhos próprios. Portanto, o esforço pode ser maior, mas há uma grande parte que está feita, que é quando chega a obra de arte ou quando chega ao filme. Há o reconhecimento, não é? Um artista muito jovem, Gabriela Abrantes, entre o cinema e agora um novo tipo de imagem, movimento, pintura. O Vasco, outros Lindor Antunes, que tem agora uma grande, não é grande, uma exposição de dimensão apreciável na abertura do Centro de Arte Moderna, representada por duas das maiores galerias do mundo. É Ou seja, um mapa que mostra que há valências, estão vivas e estão a trabalhar. Portanto, estamos saudavelmente no panorama europeu. Ou é Estamos, uma questão demasiado arriscada? estamos, estamos com alguma anemia financeira, Certo. mas com uma Mas com boas eclética perspectivas, pelo e menos. uma criação muito interessante, porque de facto depois, Boas perspectivas. porque a obra de arte, seja ela qual for, em que área for, está sempre lá. E é aquilo que é, independentemente dos tempos mudarem e como mudam. João, muito obrigada. O Eu é que nosso tempo agradeço. realmente está a escassear. Estamos aqui a 1 minuto de terminar Muito esta obrigado. conversa. Agradeço muito a sua presença aqui e a Também. todos aqueles que também nos acompanharam durante esta conversa. Quem tiver dúvidas ou alguma sugestão que queira colocar ao João, neste caso alguma dúvida em referente a este mundo da arte, por favor coloque agora. Facilmente. Se não, tem sempre o contacto, o Instagram, neste caso, Bem. do João e outros meios de comunicação. João, para terminar, quero deixar aqui um apontamento sobre onde é que podemos visitar alguma
exposição, alguma exposição artística exposta por si, curada Uh, por qualquer termo que se usa. pode visitar na Fundação PLMJ por marcação. Pode visitar no Centro de Artes de Águeda, uma exposição que está ao público no Centro de Artes de Águeda, um gesto, todos os desenhos, que são de talvez dois momentos agora e uma exposição da Juliana Matsumura, uma jovem brasileira japonesa, que expõe num pequeno espaço em Lisboa, que é o Coletivo Amarelo, que eu tive muito gosto em fazer essa exposição. Redes, portanto, em termos de redes sociais, temos o João, a presença do João aqui no Instagram. Sim. O site também da editora independente, não é? MTQ Breeder. Sim, mas que é a minha página, sim. Certo? Pronto, não sei se quer deixar aqui João, alguma ideia, sugestão para outras visitas, até para a forma como se interpreta a arte, por exemplo. Uma mensagem aqui para quem Posso deixar, porque é assim, há uma exposição agora no Museu de Serralves de um galerista importantíssimo que faleceu, foi galerista há mais de 30 anos em Portugal, Mário Teixeira da Silva, um dos homens mais... o inglês aqui ajuda, mas não vou dizer... Um dos homens mais atentos a arte do seu tempo, mais de 40 anos, depositado pela família em Serralves, a sua coleção dele faleceu. E deixaria também o novo Centro de Arte Moderna da Fundação Carlos Gulbenkian e deixaria também uma exposição muito singular de um artista norte-americano nunca visto em Portugal, Fred Sandbach, no MAC CCB em Belém. E todas as outras galerias têm gente nova interessantíssima. Ótimas sugestões, João. Obrigada mais uma vez. Portanto, acompanhem também o trabalho do João, que vai expondo também nas redes sociais. Mais uma vez, João, agradecer-lhe a sua presença aqui. Agradecer-lhe muito, porque de facto é um tema interessantíssimo e que estaríamos aqui horas a falar. E há muito mais gente mais interessante do que eu para falar destas coisas. João, eu tenho a honra de ter o João aqui e agradeço-lhe muito a sua presença. A todos também que estiveram a assistir, este direto vai ficar gravado. Amanhã inaugura em Vila Franca, a Bienal de Vila Franca de Xira, com uma série de gente jovem e de gente nova, com uma curadoria muito interessante. É uma Bienal importantíssima em Portugal. Às 4 da tarde inaugura. Eu estarei lá porque emprestei obras da coleção, emprestou a coleção do trabalho e também com artistas com quem trabalhei. Portanto, também há... Portugal é rico nessas coisas. Há muita gente a trabalhar e há muita gente empenhada e... Pronto, por exemplo, amanhã Vila Franca à tarde. Trabalhador, não é? E que batalha. Pronto. Até breve. Mais uma vez eu reporto aqui o meu agradecimento ao João, às pessoas que nos assistiram, deixar só uma mensagem para as pessoas do lado do João que não tiveram a oportunidade de assistir a este direto. Ele vai ficar gravado no meu Instagram e futuramente no meu canal do YouTube, para quem quiser também acompanhar, exatamente com o mesmo nome, Ana Vieira Vicente. Obrigada pela vossa presença, uma boa sexta-feira a todos e um excelente fim de semana, João. Igualmente, mais uma vez, também. Muito obrigada. Uma excelente noite e bom fim de semana. Boa noite. Obrigado, até breve.